Brasil está debatendo o que aconteceu no país há 50 anos, exatamente, que foi o golpe militar e os resultados disso para o país. Aqui no Paraná foi criado o Fórum Paranaense de Resgate da Verdade, da Memória e da Justiça. E nós conversamos com o Procurador de Justiça, Olímpio de Sá Sotomayor Neto. Piorou quando foi queimado o único coletivo que levava as entidades reunidas para fazer essa reavaliação histórica e entender exatamente de que forma o Paraná foi atingido. O procurador, vamos entender, em primeiro lugar, para quem não estava lá, para quem hoje é mais jovem, o que aconteceu no Brasil. Nós tínhamos um presidente legalmente constituído, eleito, havia uma crise, mas se precipitou no país, por vários motivos, um golpe militar, que foi a retirada desse presidente. Vamos relembrar um pouquinho desse início da história? Eu acho que isso é muito importante, porque é necessário esclarecer desde logo, afinal de contas, né, quem são os subversivos? Quem são os terroristas? Né? Quem são os bandidos, afinal de contas? Né? E daí é importante se partir desse dado que você acaba de colocar, que o golpe militar se dá contra um governo constitucional, legal e legitimamente eleito pela soberania do voto popular, né? E que naquele momento apresentava as propostas do governo, né, que se denominou na época as reformas de base. Então, as reformas de base se direcionavam a uma reforma educacional, tributária, mas ao mesmo tempo tratava da reforma agrária, né, que até hoje, aliás, nós não realizamos. O Brasil é o último país do mundo a realizar a reforma agrária. Se estabeleceu à época, né, já propostas de taxação progressiva das grandes fortunas. Havia a proposta do controle da remessa dos lucros das empresas multinacionais, se estabelecendo como limite 10% do valor investido, né, na remessa anual, né? E à época se calculava que havia empresas que remetiam 5.000% daquilo que era o capital inicial. Então, tudo isso cria, porque a gente ouve falar que o golpe se deu para salvar o país do comunismo, etc. Mas, na verdade, não há dúvida de que o golpe se dá em razão de interesses econômicos das multinacionais, dos grandes industriais brasileiros, enfim, desse contexto todo, né? E ele se dá de uma forma absolutamente inconstitucional, porque quando o Congresso Nacional declara vago o cargo de presidente da República, e isso só poderia ocorrer se o presidente não estivesse no país, e, na verdade, naquele momento, o presidente João Goulart estava no país, estava no Rio Grande do Sul, né? E o registro histórico, enfim, com articulação para resistir a esse golpe, mas que daí veio a informação de que a Marinha Americana, né, estava na costa brasileira, pronta para intervir, né, com armas, se necessário fosse. E daí então o presidente João Goulart, enfim, analisando a possibilidade, né, de se estabelecer uma guerra interna, com morte de pessoas, resolve abandonar o país. O Castelo Branco assume com um discurso. Aliás, é bom que se diga também que já havia as eleições para presidente da República seriam dali um ano e pouco. Parece que 1 ano e 3 meses, se não me engano. Quer dizer, então se pretendia mudar, se não se queria aquela agenda política, né, de propostas de alteração estruturais do país, então que se participasse do processo eleitoral, se escolhesse outro presidente da República e não um golpe para, né, destituí-lo do poder. O Castelo Branco assume com um discurso dizendo que, em seguida, no ano seguinte, já convocaria eleições. As eleições presidenciais, que foi o que não ocorreu, e daí o processo desde logo, imediatamente, né, em abril mesmo, os primeiros a sofrerem as ações do arbítrio, da violência, de tortura, são os próprios militares. Foram os primeiros aqui. Por isso que quando a gente fala de golpe militar, né, tem que separar esses militares que eram legalistas, que defendiam a Constituição e que foram vítimas também do golpe. E também fazer o destaque que o golpe não foi só militar, né? O golpe foi civil-militar, porque então forças, segmentos, né,
especialmente aqueles detentores do poder econômico, que intervieram, forças civis detentoras do poder econômico que intervieram para que, enfim, pudesse se haver o golpe militar, que vai subsequentemente restringindo cada vez mais as liberdades. Já desde o início há prisões, agora mesmo nós recentemente fizemos uma audiência pública em Cascavel e ouvimos camponeses, que faziam parte do chamado Grupo dos 11, que era vinda lá de uma proposta do Rio Grande do Sul para fazer um grupo de 11 pessoas para discutir reforma agrária, para discutir propostas para o país. Eles foram presos, né? O sujeito contando, né? Um lavrador humilde que estava lá na roça, carpinando, daqui a pouco acabou preso, amarrado, jogado num caminhão, ficou preso 3 meses, incomunicável, né? Enfim, depois liberta-se. E esse contexto todo, né? Depois a cassação, da perseguição do movimento estudantil, sindical, o golpe militar tem o seu ápice no contexto da violação do Estado Democrático de Direito, quando, com a AI-5, né, se impede que os atos revolucionários pudessem ser apreciados pelo Poder Judiciário. O princípio da inafastabilidade da jurisdição, quer dizer, cada vez que alguém sofre um ato de violência em relação aos direitos, poder recorrer ao Poder Judiciário foi suprimido. Aliás, nós tivemos ministros do Supremo Tribunal Federal cassados, ministros do Supremo Tribunal Militar que foram cassados pelo fato de que, em grau de recurso, absolviam, né, as pessoas condenadas já pela Justiça Militar. Enfim, nós tivemos aqui mesmo no Paraná membros do Ministério Público, do Poder Judiciário, que foram cassados, que foram aposentados compulsoriamente. É um contexto daí de absoluta violação de institutos que são produtos da civilização dos homens, né? como o habeas corpus, né? Não se podia ingressar com habeas corpus, a pessoa era presa, submetida a julgamentos, às vezes sumários, sem poder exercitar devidamente a defesa. Enfim, o contexto que daí inclui essas prisões arbitrárias, tortura, o desaparecimento das pessoas, o extermínio, né, de pessoas. Quer dizer, um quadro que é surpreendente que tenha alguém que ainda acene com a ideia de poder restabelecer, né, uma ditadura como essa. Quer dizer, só se pode manifestar assim por má fé, aqueles que continuam desde aquela época, né, atuando de má fé, ou os ignorantes que não conhecem a história. E por isso o principal objetivo das comissões da verdade, que são exatamente esse de fazer o resgate dessa história, né? O lema maior é que se conheça para que nunca mais aconteça, né? Que as pessoas... Há no Paraná uma visão dos mais antigos de que aqui teria sido mais leve a repressão, porque estava no governo Ney Braga, que via lá na frente a possibilidade de continuar sua carreira política e também pelo fato de ser ainda uma cidade um pouco provinciana, onde as pessoas se conheciam, onde, por exemplo, a pessoa não era mandada embora do serviço público, mas colocada à disposição, continuava recebendo, para dar exemplo de que aqui teria sido mais leve a repressão. Confere quando se vai atrás da história? Não. Ou não é assim? Não, porque nós temos, como eu disse, história de juízes que foram cassados, de membros do Ministério Público, cassados com um processo sumário, sem exercício de defesa, né? Agora mesmo, nós, com as audiências públicas, né, que a Comissão Estadual da Verdade realiza, nós estamos sendo surpreendidos com fatos de absoluta barbárie, né? Nós ouvimos lá, por exemplo, em Foz do Iguaçu, num episódio que havia um registro não bem contado, que se denominou do massacre de Medianeira, era o nome, e que consistia em uma pessoa que era, na verdade, agente dupla, era agente, na verdade, da revolução, do golpe, né, militar, e que se deslocou para a Argentina, convidando pessoas que haviam participado da resistência, mas que já estavam levando outra vida lá, fora do circuito brasileiro e tal, convidando para que retornasse ao Brasil para reagrupar as forças de resistência e tal. Essas pessoas são trazidas para cá, 6 pessoas, e são levadas à Estrada do Colono, no quilômetro 8, são executadas.
conseguimos ouvir o motorista que dirigia o caminhão que levou essas pessoas para a execução. É algo impensável. Por que se faz isso? Talvez para poder manter essa estrutura de combate de combate ao terrorismo, talvez para continuar a vir dólares dos Estados Unidos, os grandes empresários brasileiros continuar financiando, né, esses aparatos. Então, o Paraná também tem os seus casos, né? Os casos dos camponeses, temos algo a ser ainda desvendado devidamente, né, que é o caso dos índios, né, dos índios que estavam na região de Itaipu, quando foi construída a Itaipu, das comunidades indígenas. Ainda lá em Cascavel vimos uma tese de doutorado de uma antropóloga, que o título da tese é bem significativo, é da terra dos índios aos índios sem terra, né? Os índios que estão hoje lá em Guaíra, vagando por Guaíra sem espaço, sem território, né? Então, aqui o professor Vieira Neto, caçado, quantos, né, políticos foram caçados, quanto a censura dos meios de comunicação social. Nós sofremos, né, do mesmo jeito. O quartel de Foz do Iguaçu, do Exército, era um espaço de tortura, onde as pessoas, inclusive, eram levadas, né, daqui de Curitiba para lá para serem torturadas. Aquele Paulo Malhens, né, que recentemente deu uma entrevista, né, dizendo que ele participava, né, lá era a Casa da Morte, que se chamava, em Petrópolis, né, contando que ele praticava tortura mesmo, das pessoas que morreram lá, né, do fato de que eles cortavam os dedos das pessoas e arrancavam os dedos para que as pessoas não pudessem ser depois identificadas. Esse Paulo Malhães esteve lá no quartel de Foz do Iguaçu e tem relato de pessoas que foram torturadas. Eu vi um relato de uma menina, hoje uma mulher, mas que à época tinha 17 anos, foi brutalmente torturada, que estava grávida, que abortou, coisas assim que aconteceram, sim, também aqui no estado do Pará. Hoje, a preocupação ainda é com a responsabilização, já que, de certa forma, a anistia ficou dentro de uma visão de que tudo, então, seria deixado para trás. Ainda há a perspectiva da responsabilização ou é mais hoje uma preocupação histórica, de restabelecimento da verdade? As comissões da verdade trabalham nessa perspectiva, né, de resgate da história. Eu digo que é uma questão de dupla justiça, né? De fazer justiça com esses que resistiram ao golpe, que resistiram à ditadura militar, que se sacrificaram, às vezes, né, às vezes com a própria vida, pelo restabelecimento da ordem democrática, do Estado de Direito democrático no Brasil, e que à época foram tratados, como eu disse, como bandidos, como terroristas, como inimigos da pátria e tal. Eu acho que é uma justiça com essas pessoas que fizeram a resistência, né? Isso é importante. Mas eu digo que nós precisamos ir mais além, embora esse não seja o papel das comissões da verdade, né? De responsabilidade. Não é possível que esse que eu acabei de referir, esse ex-coronel do Exército, Paulo Malhães, dê uma entrevista. Aliás, ele foi ouvido na Comissão Nacional da Verdade e disse, não, nós matávamos mesmo, disse como é que matava, o tipo de tortura que fazia, etc. E que isso não ocorra nada em relação a isso. Bom, no contexto da responsabilização, nós temos, então, uma posição do Supremo Tribunal, dizendo que a lei de anistia, portanto, não impediria, né, de fazer a apreciação desses crimes e que eles estariam prescritos, né, porque já ocorreram, enfim. Mas o que há de novo nesse contexto todo? Primeiro, a mudança da posição da Procuradoria-Geral da República, né, com o novo Procurador-Geral da República, já novo, tomando agora a posição no sentido da busca da responsabilização. Nós temos uma condenação do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, órgão ligado à Organização dos Estados Americanos, condenando o Brasil exatamente por não fazer
a perseguição desses crimes, né? Sob o argumento correto de que o Brasil subscreve os tratados de direitos humanos, né? Inclusive o Tratado de São José da Costa Rica, que, enfim, tem como regra absoluta o da imprescritibilidade dos crimes contra a humanidade e das graves violações de direitos humanos. O Ministério Público Federal continua oferecendo denúncias que, por hora, né, não são recebidas pelo Poder Judiciário, mas eu não tenho dúvida, a Ordem dos Advogados já encaminhou ao Supremo Tribunal Federal, né, proposta de revisão desse posicionamento. Houve uma alteração do número, né, do quadro de ministros do Supremo Tribunal Federal, nós temos novos ministros, e eu acredito que, por uma questão de justiça, né, o Supremo vai mudar essa posição e haverá responsabilização dessas pessoas. Nós temos um intervalo, já voltamos, estamos falando aqui sobre o trabalho do Fórum Paranaense de Resgate da Verdade, Memória e Justiça. Já estamos de volta. Nós estamos falando hoje sobre os 50 anos do golpe militar de 1964, assunto do momento no país, e do trabalho que está sendo realizado aqui pelo Fórum Paranaense de Resgate da Verdade, Memória e Justiça. Conversa conosco, ele é representante do Ministério Público, mas é convidado para participar do fórum o doutor Olímpio de Sá Sotomayor Neto, procurador de Justiça. Doutor Olímpio, tem se falado muito quando há uma argumentação sobre isso, afinal responsabilizar ou não, a ideia de que foi uma guerra interna e que houve excesso das duas partes. Que dessa forma, havendo anistia, tudo estaria agora zerado, se falaria mais no assunto. Faz sentido esse raciocínio? É por isso que é importante retornar ao momento do golpe, né, para dizer que o golpe se dá contra um governo constitucionalmente eleito, né? Quer dizer, quem é subversivo, quem é terrorista, os verdadeiros, né, subversivos, são esses que praticaram o golpe, né? E aqueles que resistiram, e daí, portanto, dentro do princípio da resistência civil constitucional, resistiram a favor da democracia e já foram punidos, né? Já foram torturados, já foram exilados, enfim, né? Acho que o momento é diferente, né? Quando o Estado vira o Estado terrorista, quando o Estado pratica as atrocidades, as torturas, o extermínio de pessoas, né? O Exército tem falado agora de uma investigação. Até que o Exército não se pronunciava sobre o assunto. Agora as Forças Armadas admitem uma investigação. É um avanço ou é uma resposta apenas à pressão do momento? Eu acho que o resultado das investigações é que vai nos mostrar se isso é algo, né, para valer, com seriedade, né? Porque eu quero insistir nesse aspecto, né? As Forças Armadas, historicamente no Brasil, não podem estar representados por esses da barbárie, né? Por esses da violação constitucional, né? As Forças Armadas sempre, enfim, teve papel importante na garantia das regras constitucionais, dos direitos humanos, e, portanto, eu acho que seria um bom momento mesmo para as Forças Armadas revisitarem, né, aqueles que também, pelas próprias Forças Armadas, precisam ser expurgados, né, como pessoas que estão aí ainda sendo, por alguns equivocados, sendo tratados como se fossem heróis, como se fossem heróis da pátria. O que significou para o país, para essas gerações que vieram a seguir, esse momento que muitos veem como uma castração ideológica? As pessoas deixaram de se informar e isso resultou num vazio de representatividade política, não surgiram novas lideranças dentro da qualidade e quantidade que o país poderia esperar. Sem dúvida, né? Há um deserto de lideranças e compreensível, né? Porque hoje o nosso texto constitucional, a Constituição Democrática, né, cidadã de 1988, diz que o sistema educacional é o espaço adequado para o desenvolvimento pessoal, de capacitação ao trabalho e de preparo para o futuro exercício da cidadania. Durante a ditadura militar havia o ato institucional 477, que simplesmente impedia a discussão de temas relacionados à democracia brasileira. A eventual crítica ao governo,
enfim, a perspectiva da construção de uma sociedade melhor, mais justa. Os alunos estavam impedidos de falar sobre isso. Os professores estavam impedidos de trazer esses temas para discussão, né? Enfim, eu era aluno da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. Eu me lembro do professor Sansão José Loureiro com dificuldade para lecionar direito constitucional com todo esse cerceamento das liberdades públicas, né? E como você mesmo disse, dessa castração quanto à possibilidade do surgimento de novas lideranças. Isso é perceptível, né? Agora, né? Passado esses anos todos, né? Da inexistência, né? de homens públicos que sofreram mesmo, né? Em razão desse período da ditadura civil-militar. Mas é interessante também considerar, filho, porque não raras vezes a gente ainda está lá mentalizando, né? Aquela ninguém segura esse país, esse é um país que vai para frente, né? Do milagre brasileiro, aliás, essa era a expressão, né? Do milagre brasileiro. E você vai ver que ao término da ditadura militar, a realidade brasileira era terrível, né? Nós tínhamos 20% de brasileiros analfabetos. O salário mínimo à época era de $60. Né? E nesse contexto da política econômica brasileira, né, os malefícios que advieram dos discursos dos Delfins Netos da vida, no sentido de que primeiro era necessário fazer o bolo crescer para depois dividi-lo. Né? E isso transformou o Brasil e nós podemos ir lá fazer a verificação das estatísticas do Banco Mundial do período de lá para cá. O Brasil se transformou no campeão mundial das desigualdades sociais, né? Da concentração de riqueza nas mãos de poucas pessoas que se beneficiaram dessa estrutura social injusta estabelecida no país. Então tá lá, o Brasil, é sempre assim, é o Brasil primeiro, segundo o Nepal, depois outro é o Quênia em primeiro, o Brasil em segundo. Nós ainda estamos, né, com a necessidade para construir um Estado efetivamente democrático de superação dessa concentração absurda de riquezas nas mãos de poucas pessoas, que é oriunda dessa. Um outro fato importante nesse contexto, né, foi da ampliação com aquelas propostas megalômanas, né, de Transbrasil, de não sei o quê, a ampliação de forma extraordinária da dívida brasileira. E de uma dívida que você sabe, né, é ilegítima e muitas vezes ilegal. Né? Hoje, se nós formos olhar lá o orçamento da União de 2014, 42% do orçamento, 42%, mais de R$1 trilhão é destinado para o pagamento do serviço da dívida. Não é nem para pagar a dívida, o principal é para pagar o serviço da dívida. O ano passado foi 40%. Então falta recurso para a saúde, para a educação, para a habitação, e nós estamos aí ainda vinculados a essa dívida que foi ilegítima e, em muitos casos, ilegalmente estabelecida, oriundo também do período da ditadura militar. A nossa Constituição tem uma regra que prevê um comando no sentido da realização de uma auditoria dessa dívida, né, nas disposições transitórias da Constituição, que até hoje não foi realizada. E nós estamos aí comprometendo 42% do orçamento de recursos públicos que poderiam estar sendo utilizados para a implementação de políticas públicas para pagamento do serviço dessa dívida. Agora, procurador, o que entristece é, depois de 50 anos, você verificar uma mentalidade vigente hoje, que é a confusão a associação da confusão com democracia, como se democracia tivesse levado à confusão que reina em parte do país, inclusive a própria corrupção. Porque também há outro equívoco, que é imaginar que no momento que você tem censura não teve corrupção, que a corrupção só existe agora quando você tem a imprensa livre. Não enfim, a corrupção esteve latente, né, presente e se desenvolveu no período da ditadura militar também. Né? Para além de práticas que até hoje, né, se mostram presentes, infelizmente, na nossa realidade. Uma delas é a atuação das polícias, especialmente da polícia militar, que era a força
acessória do próprio Exército, querer tratar o cidadão como se o cidadão fosse um inimigo. Né? Como se o cidadão fosse, como se nós estivéssemos no estado de guerra, e o cidadão, claro, o cidadão aí, a que eu me refiro é o cidadão pobre, né? Aquele oriundo enfim, de famílias empobrecidas, despossuídas da nossa realidade, são tratados como inimigos. Né? Daí a violência, daí as torturas que ainda se encontram nos porões das delegacias de polícia para confessar crime que às vezes a pessoa não cometeu. Enfim, esse contexto todo, esse quadro todo, né? Que, enfim, a gente espera um dia avançar, né? Para não, enfim, para efetivamente poder ter um país que atenda os objetivos da nossa República, que é o de construir uma sociedade livre, justa e solidária. Doutor Olímpio, só temos mais um minuto? Então, para definir, o que é que o senhor espera do fórum? O que é que o senhor espera agora como resultados? Não, o fórum, enfim, teve atuação fundamental no sentido da criação no Paraná da Comissão Estadual da Verdade, inclusive fez a indicação para o governador de nomes que acabaram depois nomeados pelo governador para integrar a Comissão Estadual da Verdade. O fórum, a partir do fórum, se instituiu junto à Universidade Federal do Paraná um Observatório de Direitos Humanos, que serve para retrospectiva, para análise do que aconteceu, mas deve servir também para que se analise o presente, que se projete o futuro. Né? Eu acho que, enfim, o fórum ainda tem, na nossa realidade brasileira, ainda tem um papel a desempenhar, né? Sempre levando em conta que nós só teremos efetivamente um Estado de direito democrático quando todas as pessoas, toda a população puder exercitar os direitos elementares da cidadania, quando aquelas promessas de cidadania já contempladas no nosso ordenamento jurídico, na nossa Constituição Federal, puder chegar à vida cotidiana ainda de milhões de brasileiros que estão distantes de participação dos benefícios produzidos pela sociedade. Muito obrigado, doutor, pela presença com a gente aqui na Bandeirantes. Eu agradeço. Obrigado. Obrigado a você que acompanhou o programa.